Salve, salve, gente boa de Deus! Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal e você se inscreve aí no canal, beleza? Dá aquele joinha pra gente. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos seus respectivos horários podem assistir nossa reflexão. Eu quero hoje refletir com você uma história que eu me lembro muito bem quando eu tinha lá na quinta série, no quarto ano, talvez, né? Não me lembro bem, mas possivelmente você se lembra dessa história. Essa história é a história de Pinóquio. Havia numa cidade na Itália um consertador de bonecos quebrados para as crianças pobres. E as crianças levavam os seus bonecos, seus brinquedos a este moço que tinha a sua oficina, e ali ele consertava os bonecos para as crianças. O nome do velho era Gepeto. E ele se sentia feliz com os brinquedos das crianças. Ele fazia companhia com aqueles brinquedos, porque ele não tinha família, não tinha ninguém. A história de Pinóquio tem várias outras traduções, mas a tradução mais rica de toda a história foi mais ou menos em 1940, quando o Walt Disney fez o filme, desenho animado, do Pinóquio, que foi o maior sucesso de todos os tempos daquela época, a história de Pinóquio, o boneco de madeira falante. Gepeto era um velho sozinho e dormia na sua própria oficina, muito pobrezinho, e um dia ele ganhou, segundo uma das traduções, ele ganhou um pedaço de madeira diferente das outras madeiras, que quando ele bateu a ferramenta nela, a madeira gemeu. E ele achou estranho, nessa versão de um dos escritores, que talvez seria uma madeira mágica. Uma outra tradução de um outro escritor, ele conta que Gepeto, sendo um homem muito sozinho, gostaria de ter um filho. Então ele vai à floresta, corta uma árvore e esculpe um boneco de madeira, com as suas orelhinhas, seus braços, suas pernas. Ele constrói um boneco de madeira e o coloca sentados perto da sua mesa, assim onde ele trabalha, e ali ele conversa com o boneco. E o boneco, ao olhar para ele, aquele olhar passivo, quieto, mudo, mas Gepeto olhava para o boneco e o chamou de Pinóquio. E Pinóquio era a companhia que Gepeto tinha. Um certo dia passou uma fada madrinha na janela da oficina de Gepeto e viu Gepeto trabalhando, consertando brinquedo para as crianças, e era a alegria das crianças. As crianças voltavam a sorrir, a brincar, e a fada madrinha gostou muito daquele gesto que Gepeto fazia, e
aquele boneco sentado sobre a mesa do Gepeto. Então a fada madrinha tocou com a sua varinha na cabeça daquele boneco de madeira. O boneco abriu os olhos e começou a falar, a tagarelar com Gepeto, que ficou admirado e que ficou extremamente assustado, mas ao mesmo tempo feliz, porque ele conversava com o boneco e o boneco conversava com ele. Ele respondia o boneco perguntava: o que é isso? Ah, isso aqui é uma chaleira de fazer café. Então ele teve agora uma companhia, e aquele boneco tornou-se a maior alegria de Gepeto. E acontece que Gepeto desejou aquele boneco como todo pai desejaria ter um filho. E Gepeto resolveu mandá-lo para a escola, para ele aprender a ler e a escrever e a ficar inteligente. Porém, quando Pinóquio chega na escola, ele começa a ser zombado pelos seus colegas. Seus colegas chutam as suas pernas de pau, derruba ele no chão, belisca o braço dele de madeira, diz que ele é um monstro, e ele não aguentou ficar na sala de aula, não aguentou ficar na escola, foi para a rua. Talvez a história de Pinóquio pode nos dar ferramentas para trabalhar contra o bullying na escola. Na escola nós temos que receber as crianças do jeito que elas são. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, seja branca, seja clara, seja amarela, seja negro, seja branco, seja pardo. Nós temos que ensinar os demais pares, os demais alunos a receberem a todos de igual forma, porque todos somos iguais perante a lei. A história de Pinóquio pode sim ser uma ferramenta para ensinar aos coleguinhas a valorizarem a amizade com os seus pares, mesmo diferentes. Aconteceu que Pinóquio nunca mais foi à escola. Ele ia para a escola, ficava na rua, roubando frutas na feira, até que um belo dia ele entrou num circo e viu vários bonecos de madeira fazendo espetáculo, marionetes de madeira fazendo espetáculo, e ele vai lá na frente e todo mundo fica olhando para ele, que ele não tem cordinha nenhuma e ele é de madeira. E então o dono do circo, com muita raiva, porque estava tendo muito pouca audiência com os seus bonecos, resolveu queimar um daqueles bonecos, jogar no fogo. O que ocorreu é que Pinóquio avançou nele e o abraçou e disse: não, por favor, não faça isso. Lance-me no fogo, ao invés do meu amigo, que era um boneco, marionete. Então o dono do circo ficou admirado daquele boneco de madeira ter compaixão de um outro ventrículo, de um outro boneco dirigido à corda. E perguntou: onde você mora? Ah, eu moro aqui no final da cidade, na oficina do seu Gepeto. Muito bem, então o seu Gepeto, pobrezinho, então toma aqui essas moedas, leva e entrega para ele, tá bom? Pode ir para casa. A história conta, um dos historiadores, né, é uma versão do Pinóquio, que ele pega aquelas moedas, gasta tudo. E naquele mesmo dia passava uma carroça na cidade. E a carroça
anunciava a ilha dos prazeres, a ilha dos prazeres que não precisa fazer nada e tem muito doce, muita bala e muita brincadeira, é só subir na carroça. E as crianças que não gostavam de estudar subiram na carroça e Pinóquio subiu também. E assim Pinóquio desapareceu em cima daquela carroça e foi para uma cidade distante. E Gepeto ficou procurando Pinóquio o dia todo, não encontrou. Pinóquio era a sua maior alegria. Pinóquio era a sua maior alegria. Mas parece que quando a gente está com a maior alegria, não demora muito, vem a maior tristeza. A vida de Pinóquio eu posso relativizar com a vida do ser humano. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Fez um boneco de barro. Se Deus é espírito, ele não tem imagem. Que espírito não aparece no espelho, não aparece imagem. Se ele fez o boneco, os braços, as pernas, o quadril, a cabeça, o crânio, no barro, olhando uma imagem, deveria ser a imagem do Cristo, Filho de Deus, pré-existente. Então nós somos formados à imagem de Cristo, que se fôssemos formados à imagem de Deus, nós não teríamos propriedade, porque Deus é espírito, não tem corpo, não tem imagem. Então Deus, olhando para Jesus, ele desenhou o boneco e soprou no boneco o fôlego de vida. E antes que Deus se levantasse de cima do nariz do boneco, onde ele soprou o fôlego de vida, o boneco abre os olhos e diz: Pai, como o Senhor é lindo! E Deus levanta o homem e diz: o teu nome é Adão. Adão, porque foste formado da terra. Adão significa torrão de argila, barranco de argila, terra. E Adão era a sua maior alegria, a coroa da criação, inteligente. E Deus mostrou a Adão toda a terra, todos os animais, tudo que havia feito no jardim onde ele iria morar. E disse: coloque nome em todos os animais, o nome que você quiser. Domine sobre todas essas coisas. E Adão era a alegria do Criador. E Deus ficava contando no relógio, se é que Deus tem relógio, Deus ficava contando o horário do pôr do sol, para ir encontrar-se com seu amigo, com seu filho, no jardim. Todas as tardes Deus visitava o jardim para conversar com o homem pessoalmente. E o homem sentado olhava os animais, cada um com seus pares. Aí Deus pensou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma esposa, uma ajudadora, uma companheira. E assim Deus tocou em Adão e ele adormeceu. E segundo a Escritura, é a única fonte verdadeira que temos sobre a criação. Deus fez Eva e tirou um pedaço da costela de Adão e colocou naquele outro ser e disse:
acorde. E Eva levantou e Deus lhe disse: este é o seu companheiro Adão. O seu nome é Eva e o nome desse rapaz é Adão. Conquanto Adão e Eva para Deus era a alegria da sua criação, não muito tempo depois, tornou-se seu maior pesadelo, sua maior tristeza. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem, porque as suas obras caminharam para o mal. Gepeto sai pelo meio da noite procurando o seu boneco de madeira, o seu filho que ele fez, que era a sua alegria, e não o achou. E disseram para Gepeto que ele havia sido levado por uma carroça e, chegado à beira do mar, foi levado com um barco a uma ilha, e ali estavam trabalhando a troco de comida e água. E quanto mais ficavam ali na ilha, mais as suas orelhas cresciam e iam se transformando em burros, iam falando cada vez menos e rungindo cada vez mais, e as suas orelhas cresceram como as orelhas do jumento. Então Gepeto pega um barco e começa a remar, vai remando, e vai remando até não aguentar mais. E enquanto isso, Pinóquio conversa com seus amigos e montam uma jangada e querem fugir da ilha. E bem cedo ainda eles jogam uma jangada no mar e sai remando, mar adentro. E de repente vem um grande peixe e engole a jangada com os meninos. E logo na frente vem o barco do Gepeto, já cansado de remar. O grande peixe também engole Gepeto e todos ficam dentro do grande peixe, misturado com as algas, com as comidas do peixe. E Gepeto, ao encontrar Pinóquio, o abraça e lhe diz: ó filho, por que fizeste isso comigo? Te esperei até o anoitecer. Meu coração partiu, pensando que nunca mais iria ter contato contigo. O meu coração esmureceu dentro de mim, por achar que nunca mais teria contato contigo. E Deus olha para Adão e diz: saia do jardim. Trabalharás, e com o suor do seu rosto trabalharás para comer. Adão não cresceu orelhas como os jumentos e os animais, mas teve que sair do jardim, teve que plantar para colher. E aconteceu que Gepeto disse: como vamos sair daqui, Pinóquio? Pinóquio perguntou: o senhor tem um isqueiro? Põe fogo aqui no meu dedo e vai dar uma fumaça muito grande aqui dentro. E ao grande peixe espirrando, a gente fica sentado dentro do barquinho
e ele vai espirrar a gente para fora, e a gente nada rápido e foge e alcança a beira da praia. E assim Gepeto põe fogo no dedo de Pinóquio, aí dá aquela fumaça, aquele fogo, o peixe fica desesperado, sobe até a superfície e cospe o barco para fora, dando aquele grande espirro. E Pinóquio e os meninos remam e Gepeto remam, e eles encontram a praia e saem e vão para as suas casas. O homem tornou-se a tristeza do Criador. Meu coração se esmoreceu e esmoreceu dentro de mim, por achar que te havia perdido para sempre. Foi o que Gepeto disse ao boneco de madeira. E o boneco de madeira Pinóquio ajuda-o a chegar em casa, e ajuda a limpar a casa, e ajuda Gepeto, que já está velho, cansado, e promete a Gepeto que será diferente, que agora irá para a escola e será um menino diferente. Vendo isso, a madrinha, a fada azul, passando certo dia, observando o comportamento de Pinóquio, bate na cabeça dele uma varinha mágica e transforma ele num menino de verdade. E Gepeto teve o prazer de ter um filho de verdade. Doía no coração de Deus, achando que nunca mais poderia ter contato com o homem. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem e o baniu da sua presença. Mas o Senhor Jesus, a imagem de Deus, do qual o homem foi criado, disse: Pai, eis-me aqui. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Continua com o seu projeto, Pai, porque eu estou aqui. E dessa forma, Deus pôde novamente ter contato com o homem, sendo justificado no Calvário, sendo justificado por Jesus no Calvário. Porque é impossível Deus justificar o ímpio, porque para Deus isso é abominação. A Bíblia diz duas coisas que são abomináveis para Deus: aquele que condena um inocente e aquele que livra e justifica o ímpio. Duas abominações para Deus: o que justifica o ímpio e o que condena o inocente. Então estamos perdidos, porque Deus não pode nos justificar. Somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É abominável para Deus justificar o ímpio. E jamais Deus condenaria um inocente. Mas, segundo Isaías 53, o Senhor Jesus nos sarou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus matou a Jesus
para não matar a humanidade. E se Deus não poupou o seu próprio filho, você acha que Deus vai te poupar? Se Deus não poupou o seu próprio filho, não, que isso, rapaz, Deus é um Deus de amor. Quantas pregações eu já ouvi que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Isso é mentira, isso não é verdade. Eu amo criança, eu odeio o aborto. Eu amo criança. E se for possível, eu mato um pedófilo com as próprias mãos. Eu, ser humano. Essa é a minha justiça, quanto mais a justiça de Deus. A Bíblia diz, Deus dizendo para Moisés, que ele abomina o ímpio e a sua impiedade. Ele abomina o pecado e a sua impiedade. Deus abomina o pecador e o seu pecado. Se Deus abomina o ímpio e a sua impiedade, que história é essa de Deus amar o pecador, mas não amar o pecado? Então eu vou amar um pedófilo. Você não faz ideia o quanto Deus tem terror, pavor, ódio, nojo do ser humano por causa do que ele é capaz de fazer de ruim. Mas aqueles que foram adotados por Cristo, nos achegamos a Deus por adoção a Cristo. Deus não ama o pecado nem o pecador, Deus ama a Jesus, o seu Filho. E aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, acontece uma coisa interessante. Aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, primeiro, eu. Depois, o meu Pai, viremos e faremos nele morada. Então Deus ama Jesus. E se você tem Jesus na sua vida, você é amado. No século passado eles disseram, os pensadores, que Deus havia morrido. Deus morreu, Deus não existe, Deus está morto. Para o ímpio, para o pecador, tanto faz Deus estar vivo como Deus está morto. Nem por isso Deus deixa de ser Deus. Você pode ser ateu, você pode ser o que for, mas nem por isso você deixa de ser. Deus deixa de ser ateu e Deus deixa de ser Deus e você deixa de ser alguma coisa. Ou coisa alguma, coisa nenhuma. Ou você pensa que o Calvário foi um teatro? Foi para inglês ver, nessa expressão moderna. O próprio Cristo Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Deus virou as costas para Jesus, porque ele reteve nele todos os pecados da humanidade. Jesus é tudo, meu amigo. Para trás, para frente, para cima, para baixo. Aquele que é adotado por Cristo, ele diz isso: eu e o meu Pai fazemos morada.
Então é tempo de aproximar-se de Jesus. É tempo de conhecer a verdade. É tempo de entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus, porque nós nos tornamos a tristeza maior de Deus. Você se lembra que Deus destruiu a terra completamente no dilúvio, deixando só algumas poucas almas. Mesmo assim, DNA pecaminoso, o homem caído, revelou-se de novo. E Deus prometeu limpar novamente essa terra. Mas antes disso, o Senhor Jesus vai preparar aqueles que são dele. Talvez você não ouve a palavra de Deus, sabe por quê? Não te culpo não. Eu não vou te culpar. Porque Jesus já disse, rapaz. Jesus fala na Bíblia que, tendo ouvido a minha palavra, vem o inimigo e rouba do coração a palavra. Então não adianta, cara. Você vai à igreja, assiste o culto, ouve a palavra, e aí vem o inimigo e rouba a palavra. Mas os que são de Jesus, que guardam a sua palavra, que amam a sua vinda, hão de vê-lo gloriosamente naquele dia.